aqui são a satisfação dos usuários e titulares de serviço de água e esgoto do estado da Bahia. A pesquisa trabalhou com usuários residenciais especificamente e um dirigente titular de serviço em cada um dos municípios que foram pesquisados. Apesar de ser um dirigente, ele não responde como com um questionário separado que avalia contrato, relacionamento. Ele responde como um usuário também, só que ele pensa o serviço do ponto de vista da cidade. Então, ele acaba sendo incorporado a essa análise. De modo específico, a gente trabalha sempre dois grupos, tá? Um que a gente considera os serviços essenciais. Qual é o serviço essencial? A razão da Embasa existir é entregar água, que é o fornecimento, entregar essa água com qualidade e entregar os serviços de esgoto. Esses são os serviços essenciais, o negócio da Embasa. Além disso, a gente avalia os serviços que a gente chama de não essenciais, mas que compõem toda essa prestação de serviço e acabam por compor, ao final, o índice geral de satisfação com a instituição Embasa, que são leitura de consumo, medição e cobrança, atendimento, obras em vias públicas, são todos serviços adicionais que, apesar de não ser exatamente exclusivamente o negócio da companhia, mas fazem parte do pacote que é entregue ao cliente final. Então, esse é o grupo de serviços não adicionais. E a gente também levanta a imagem da Embasa, né? E nível de recomendação dessa instituição, comparada a outras prestadoras de serviço semelhantes, e também, por fim, o conhecimento da Gersa e o nível de contato que já teve com a própria Gersa, além de satisfação de alguns quesitos. Essa pesquisa, pela primeira vez, foi muito ampla, né? Ela é quantitativa, domiciliar, ela coleta a coordenada georreferenciada de cada domicílio, ele necessariamente precisa ser cliente da Embasa, seja do serviço de água, seja no serviço de esgoto, ou ambos, água e esgoto. Nós sabíamos os municípios que tinham atendimento de esgoto, então a gente recebeu esse material antes essa amostra foi construída em cima da quantidade de ligações em cada um desses municípios nas diferentes mesorregiões administrativas e cidades. A coleta começou em novembro e terminou em janeiro, e ela teve uma abrangência enorme, foram 17.846 questionários aplicados em 366 municípios. Agrupando esses municípios em mesorregiões, a gente tem municípios com amostras muito expressivas pelo seu tamanho, como é o caso da Metropolitana de Salvador, que tem 11 municípios que participaram da pesquisa e mais de 4.600 questionários, e outras mesorregiões menores, né, que são menos expressivas, aí, por exemplo, Bacia do Velho Chico, que tem, apesar de ter 10 municípios, são uma quantidade de ligações muito pequena, que aí representaram apenas 206 questionários na nossa amostra. Por que isso é relevante? Porque esse material aqui, ele gerou, cada uma dessas micro-regiões tem um relatório à parte, com todos os dados da pesquisa, analisados exclusivamente para aquela região. Isso precisa ser levado em consideração quando você for entender o erro dessa pesquisa. Por exemplo, Bacia do Paramirim tem 130 questionários, aqui a gente tem um erro de 10% para mais ou para menos. Significa dizer que 30% e 50% é praticamente a mesma coisa. Então, se for olhar esses recortes regionais, é importante saber o tamanho, né, a quantidade de entrevistas que foi realizada em cada local. Dito isso, a gente alinhou a nossa metodologia, vamos aos resultados, que é o que vocês querem ver, né? Nós começamos olhando a avaliação geral do serviço prestado pela Embasa, apesar de ser a última pergunta do nosso questionário, é a primeira que apresenta. Depois a gente vai falar sobre qualidade da água, regularidade no fornecimento, serviços de esgoto, canais de atendimento e informação, informações comerciais, né, manutenção e obras em vias públicas, a imagem da instituição, a imagem da Gersa e as nossas considerações finais. Avaliação geral da Embasa, como é que nós estamos? Tem duas formas de fazer essa pergunta, tá? Tem gente que começa o questionário perguntando, de modo geral, você é cliente da Embasa, ok? De modo geral, como é que você avalia a prestação de serviços da Embasa? Ótima, boa, regular, ruim ou péssima? Né? Nós fazemos isso começando o questionário. Então, a pessoa chega e é pega de supetão com essa pergunta. Ela vai trazer um recall bem espontâneo, mas ele é pouco racional, não é reflexivo.
A gente opta por colocar essa pergunta no final. Então, a gente fala sobre todos os outros itens, sobre qualidade, sobre fornecimento, sobre esgoto, e daí pergunta. Agora, considerando tudo que nós falamos, como você avalia, qual é a sua satisfação, como você avalia, né, a prestação de serviços da Embasa? Então, essa pergunta, esse resultado é um resultado onde o cliente refletiu bastante. O que a gente tem aqui de resultado geral? Como é que está a Embasa hoje na visão do cliente dela, baiano? Se você considerar só o recorte de ótimo e bom, 51,9%, né? A gente está aí com uma avaliação mediana, né? A título de avaliação geral de serviços públicos, não se tem muitos dados, né, em nível de Brasil, assim, mas tem um estudo que é muito utilizado, que se diz que 50% a gente tem em nível de melhoria, 60% a gente está atendendo dentro da média, e acima de 70% a gente já está em nível de excelência, considerando a prestação de serviços vinculadas a órgãos públicos em geral. Então, só para se ter um parâmetro, né, se for considerar o ótimo e bom. Nós, na pesquisa, consideramos lá, quando a gente desenvolveu essa metodologia lá na primeira pesquisa em 2018, a gente usa uma outra forma de cálculo, que é fazer o quê? A média dessas notas, né, onde o péssimo é 1, o ruim é 2, essa média deu 3,45 e a gente usa como referência a satisfação a partir desse 3,45 dividido por 5, que seria o máximo, dá 69%. Qual é a diferença disso, tá? Nenhuma, né? Do ponto de vista, ela só tem diferença se você for considerando a forma como você pretende aproveitar esse indicador. Então, se a Embasa tem pesquisas internas de satisfação do seu cliente e ela usa o conceito ótimo e bom, ela pode usar como parâmetro de comparação o indicador de cima, que é 51%. Se ela não tem isso e quiser usar a nossa pesquisa como referência, ela pode usar o indicador dos 69%. Mais importante do que é o indicador é a tendência que ele vem adotando ao longo dos anos. E a tendência é que a Embasa tem uma satisfação mediana, não tem uma rejeição muito forte, tem 13% que não gosta, que está insatisfeito com o serviço, que é ruim ou péssimo, e a grande maioria, né, se concentra ali, que não aprova, se concentra no regular, que é diferente de reprovar. É que tem algum ponto de insatisfação que não permite que ele fique satisfeito. E ao longo dos anos, de 2018 até agora, houve uma evolução positiva, tímida, obviamente, mas positiva, aí de 2018 a 21, 4,3%, de 2021 até 2022, já 23%, na verdade, que a gente finalizou a pesquisa, 2,1%. Então, assim, mais do que o número em si, é o fato de que vem se implantando melhorias e essa melhoria tem sido sentida pelo cliente baiano. É o ideal? Essa é uma decisão que a gente precisa considerar internamente. A Gersa enquanto reguladora e a Embasa enquanto prestadora de serviço, né, onde se deseja chegar. Como é que esse indicador está em relação... Lembrando, tá? Esse número não é média das outras coisas que vocês vão ver. Esse indicador de satisfação geral que a gente chamou de 69%, né? Que é o 3,45 dividido por 5, ele vai ser usado agora para a gente comparar o que está puxando esse indicador para cima e o que está puxando esse indicador para baixo. Qualidade da água é idêntica à satisfação geral. O que a gente tira de aprendizado disso, tá? Para o cliente, o que mais importa para o cliente final da Embasa? Que a água chegue na casa dele com qualidade. Vocês podem ver que é um espelho. Se vocês olharem para o regional, para o micro-região, também é um espelho. A qualidade da água é muito parecida com a satisfação geral que ele tem com a companhia. Então, na verdade... ele tolera que falte ocasionalmente, a água precisa chegar, obviamente, senão ele não é cliente, mas ela pode faltar ocasionalmente, né? Pode ter a questão do esgoto, que também é importante, mas é secundária. Agora, quando a água chega, ela tem que chegar com qualidade. E isso, se você mexer nesse indicador de qualidade da água, ou seja, se o cliente tiver uma percepção de que a qualidade da água está melhor, vocês vão ter, inevitavelmente, uma satisfação geral maior. Ele vai crescer junto, isso a gente tem visto em outras pesquisas para outros clientes que a gente faz, que prestam serviços de água similares ao de vocês, tá?
A qualidade da água, então, está com 69, a regularidade no fornecimento passou para 72 e os serviços de esgoto são o calcanhar de Aquiles, sempre foram. O que pega aqui é o preço, a dificuldade de encontrar valor agregado a esse serviço. Por que eu estou pagando por isso? Ele não consegue entender, sempre é um indicador que puxa a satisfação para baixo. Em relação à evolução dos anos, aqui por alguma razão ficou ao contrário a coluna, 2018 está no meio, mas a ideia é que teve um crescimento, né? Então, 3,31, 3,39 passou para 3,45. A regularidade no fornecimento também cresceu, 2022 passamos para 3,62. E o serviço de esgoto foi um dos que mais cresceu. Ele vinha em 2,88, caiu para 2,57 e subiu agora para 3,14. É importante entender também que a gente ampliou e fez a pesquisa em todos os municípios atendidos pela Embasa. Antes, as pesquisas anteriores, elas tinham um recorte amostral aqui de 5.000 entrevistas divididas nesses municípios. E agora a gente tem uma amostra bem mais expressiva para a Arruda. Então, apesar de ainda ser o serviço menos bem avaliado, ele cresceu consideravelmente ao longo dos anos. Agora a gente vai abrir cada um desses itens, né, em recortes, começando pela qualidade, né? Qualidade da água é um item mais próximo da satisfação geral, tem uma leitura extremamente parecida, 52% de ótimo e bom, não temos uma concentração do regular, que a nossa ideia é o quê? Se eu estou na Embasa, o que eu gostaria de fazer? Converter esse meu regular para ótimo e bom, sair dessa coluna azul e passar para verde, que é um bem público que está mais passível de ser convertido para um cliente satisfeito. Então, se eu entender bem o que esse regular pensa, talvez eu consiga mudar, fazendo alguns ajustes na minha prestação de serviço. Reprovação é baixa e vem crescendo, né, tal qual a avaliação geral de 2018 até 2022. Crescimento tímido, né? Percepção leva tempo, as pessoas têm memória, o cliente tem memória, então, por mais, a não ser que você faça uma mudança muito expressiva, né, que afete diretamente, assim, que ele tenha um choque de percepção, ele vai lembrar de problemas passados, tá? Então, assim, vão sempre existir reclamações de 10 anos atrás. Isso a gente observa em outras pesquisas, por exemplo, em Porto Alegre a gente fazia uma pesquisa, uma vez houve um caso, a água capital, houve um caso lá de algas, e aquilo deixou a água com gosto e um cheiro muito predominante. E isso aconteceu há anos, a gente faz pesquisa agora, mais de 10 anos, mais de 15 anos, a gente faz pesquisa agora e o pessoal reclama ainda dessa coisa. Então, construir um conceito é difícil, né? E desconstruir é mais difícil ainda. Mas, em geral, aqui a qualidade vem subindo. O que é na qualidade? Então, aqui a gente, dentro de cada grupo, a gente avaliou os atributos. Lembrando que não é média, tá? 3,45 da avaliação geral, aqui, ó, não é média. Cada indicador é independente. O que a gente avaliou? Gosto, cheiro, cor e transparência, limpeza e pureza da água e a confiança em beber a água da Embasa. O que mais é reclamado pelo cliente é o gosto, tá? Eles dizem que a água tem gosto. Gosto do quê? Gosto de cloro, gosto de lama, gosto de cobre, gosto de ferro. Aí, regionalmente, essas informações vão mudando. Essas impressões estão nos relatórios detalhados, né? Então, tinha uma pergunta aberta depois dessa, que quando a nota era inferior a um determinado valor, a gente perguntava por qual motivo para entender qual era o problema. Eu não vou trazer aqui isso, porque senão a gente vai ficar o dia todo na apresentação, mas lá nos relatórios a gente tem detalhado. O que pega aqui é a questão do gosto. E o gosto impacta na confiança, porque se a água tem gosto, ela não pode ter, correto? Né? A gente parte do princípio do produto, né? Incolor, inodora, então ela não pode ter. Se ela tem gosto, ela impacta na confiança. Eles têm preocupação de beber a água da Embasa. Aí tem cases que são associados a isso. Porque uma vez alguém tomou banho e teve uma erupção na pele por causa da água. E isso se expande, especialmente nos municípios menores, que acaba impactando. Mas, de modo geral, estão muito próximos, as variações não são muito grandes, exceto essa confiança em beber água da Embasa. O que é bom é que, apesar disso, todos eles cresceram de 2018 para 2021, inclusive a própria confiança. Ela praticamente não mudou, é tímido, mas revela uma tendência muito lenta, né? Cresceu aí
1,6 pontos aqui, ó, em 4 anos, quase 5 anos, mas vem crescendo, né, junto com os demais indicadores, o que acaba refletindo aqui na qualidade geral da água. Opa, desculpa. Quando a gente olha para as regiões, para as mesorregiões, tem diferenças, né, de avaliação. Mas a gente tem uma variação aqui de percepção de qualidade de água que é da ordem aí de quase 20 pontos, 15 pontos, um mínimo de 54 aqui no extremo sul. A região sul, em geral, ela avalia pior, né? Extremo sul, litoral sul e baixo sul são as piores, onde temos os piores indicadores de qualidade de água, mas ela varia aqui de um mínimo de 54 para um máximo de 70, 71. Então, aí são 15, 16 pontos de amplitude, né? Então, existe uma diferença de percepção. Qual é a recomendação? Buscar dentro dessas regionais, o que está impactando nessa avaliação, por que lá as reclamações são mais proeminentes, que impactam tão forte no indicador. Se impacta nesse indicador aqui, impacta na avaliação geral da Embasa junto, tá? Nessas regiões, porque eles são praticamente um espelho um do outro. Abastecimento. Aqui a gente tem notícias boas, muito boas. Vocês lembram que a gente estava falando de um ótimo e bom de 50, 51, 52 na qualidade? Aqui no abastecimento a gente pulou para 62%, né? A reprovação caiu e a satisfação passa para 72,4%. A gente vê que vem evoluindo ao longo dos anos e tem razão para isso acontecer. A gente já vai ver quais são. Com relação às regionais, eu trouxe só uns exemplos de regionais para vocês saberem que isso existe e que pode ser aprofundada a análise se desejar. Mas aqui no extremo sul a gente está vendo que tem um padrão, 54%. O pessoal de lá está insatisfeito com a Embasa, então merece uma atenção. Mas nas demais regiões a gente percebe que tem variação. Ora, a gente tem uma insatisfação com qualidade, ora, a gente tem insatisfação com fornecimento, e isso vai mudando ao longo do tempo. Voltando para a questão de fornecimento, né? Por que o fornecimento, o indicador de abastecimento, de fornecimento de água melhorou ao longo dos anos? Tem uma razão para isso, porque ele é o melhor indicador da Embasa hoje, considerando os serviços essenciais. Por quê? A água tem faltado praticamente para a mesma quantidade de população, né? Faltava para 49% dos clientes da Embasa registravam falta de água. Faltou água na minha casa nos últimos 6 meses. Passou para 53%, agora está em 47%. Então, a gente está falando aqui praticamente da metade dos clientes que tem registro de falta d'água. Ainda assim, é uma queda em relação aos anos anteriores, aqui quase de 5 pontos em relação a 2021. Então, está faltando água para menos clientes. Primeira informação. Segunda informação, a água está faltando mais ou menos a mesma quantidade de vezes, né? 15 vezes em 6 meses. 15 vezes em 6 meses, a gente está falando aí de 2 vezes por mês, correto? 2 vezes por mês. Se fosse 2 vezes por mês, daria 12 meses, 12 vezes, né? A gente está falando 15, é um pouquinho mais do que isso, mas é uma frequência de por exemplo, uma falta a cada 15 dias. Isso não mudou. O que mudou? O tempo que a pessoa ficava sem água. Então, faltar água não é um problema. Pode faltar até todo dia, desde que não falte por muitas horas. E isso a Embasa batalhou muito para melhorar esse indicador. A gente tinha, à época, praticamente 57 horas. É mais de 2 dias sem água. E agora a gente está tendo uma média de 35 horas. Né? Então, isso reduziu significativamente. Mais do que isso, a gente perguntou assim, quanto tempo você acha tolerável ficar sem água? Porque uma coisa é você entender que o cliente entende que a água pode faltar, não tem problema. A água pode faltar, agora ela tem que faltar por uma quantidade X de horas que eu acho isso tolerável. Na média, lá em 2018, ele achava tolerável faltar por cerca de 24 horas, 23 horas e 43 minutos. A gente tinha um delay entre o que ele gostaria e o que estava acontecendo de fato de 34 horas. Esse delay passou para 28 horas em 2021 e agora a gente tem um delay de 15 horas, ou seja, aquilo que o cliente aceita, né, em relação àquilo que está acontecendo na prática,
a diferença dessas duas variáveis mudou, caiu muito. Então, por isso esse cliente está mais satisfeito. Está faltando água por menos tempo e é muito mais perto daquilo que eu acho tolerável faltar. A gente está em 15 horas. Qual é a meta? Zerar essas 15 horas e 47 minutos. Quando eu conseguir fazer com que o tempo que falta seja aquele que o cliente tolera, eu estou 100% nesse indicador. Vale lembrar que quanto mais rápido você faz o processo de reabastecimento, mais exigente ele vai ficando. Então, à medida que você reduz o tempo de desabastecimento, ele vai reduzindo a tolerância dele. Então, isso aqui é uma meta, zerar é uma meta quase que inatingível, mas porque existe esse movimento, né? Se você faz melhor, ele fica mais exigente, ele quer melhor ainda. Então, mas a ideia é reduzir essa diferença aqui o máximo possível. A média de satisfação é 72, né? 0,4 é a melhor dos serviços essenciais. O que pode ser melhorado? A questão da comunicação prévia das interrupções programadas. A gente sabe que nem todas são programadas, né? Tem interrupções que não são programadas, mas aquelas que são programadas, a ideia é que elas sejam avisadas. Então, o cliente quer ser avisado. Quando você pega o nível de satisfação, se você cruzar essa informação de satisfação com o fornecimento entre quem é avisado da falta, ele sobe significativamente, vai lá para 80%. O que acontece? Apesar da Embasa estar conseguindo avisar mais pessoas que a água vai faltar, era 23, caiu para 19, voltou a 24, né? Passou para 24%, ou seja, um quarto do cliente é avisado que a água vai faltar. Os outros 70 não são, né? E os outros não sabem se foram. Então, na verdade, os outros 75% não foram avisados. É importante ampliar esse grupo, porque quando ele é avisado, ele fica mais satisfeito com o fornecimento. Ele quer saber que vai faltar, porque ele se programa. A grande pergunta é por que eu não consigo avisar? Porque o canal não está correto, porque o cadastro não é confiável, porque eu não estou usando as tecnologias certas, por que essa informação não chega? Então, a ideia é, aqui, por exemplo, em Santa Catarina, eu recebo um SMS quando o desabastecimento é feito, né? Então, a gente sabe, muitas vezes eu sequer estou em casa, eu nem saberia que isso acontecia, que esse desabastecimento ia acontecer, porque na maioria dos casos eu recebo isso durante o horário comercial, nem estou em casa, e depois eu recebo um outro dizendo do retorno, sabe? Então, mas isso me deixa extremamente satisfeita. Então, tem dois motivos para a gente não avisar esse cliente. Ou porque eu não consigo falar com ele, então aí vem todo um esforço de melhorar cadastro, melhorar os canais de comunicação, usar os aplicativos, enfim. Ou porque as interrupções que estão acontecendo não são programadas, daí é uma questão estrutural, né? Porque aí a gente está falando de dificuldades de estrutura, de rede, de captação que tem afetado a entrega da água na casa do cliente. Então, pontos aí para a gente concentrar esforços, restabelecer o abastecimento mais rápido, né, o mais rápido possível, reduzir aquele tempo ali que a gente viu na tela anterior e avisar a maior quantidade possível de clientes de que a interrupção vai acontecer. Esses indicadores de interrupção programada também melhoraram e nunca vão ser excelentes. Ninguém quer avaliar positivamente que tem interrupção. Então, a gente não vai esperar aqui indicadores da ordem aí de 70%, 80%, né? Mas a ideia é melhorar, especialmente o cumprimento do prazo para voltar. O cumprimento do prazo, essa avaliação, ela é enviesada, porque ela é feita somente por esses 24% que receberam a comunicação. Quando ele sabe que vai faltar, ele é comunicado de que a água o abastecimento vai ser interrompido, então ele recebeu o aviso, ele cumpriu o prazo, né? Ele avisa quanto tempo vai ficar desabastecido, ele tem carro-pipa disponível, se for o caso, se essa interrupção durar muito tempo, e daí ele faz uma avaliação geral. Mas ele acaba enviesando um pouco essa avaliação, porque não necessariamente todos esses critérios vão ser cumpridos, né? Por fim, avaliação geral aí do fornecimento, a gente teve a água, não temos problema de pressão, olha o indicador, isso aqui já foi um problema, não muito grave, mas já vinham reclamações nas pesquisas passadas que a água não tinha força, eles falavam, para chegar
especialmente para quem tinha reservatório mais elevado. Agora a gente não teve mais essas reclamações, 76% de avaliação, né, de indicador. Constância no abastecimento e a água não faltar, a gente viu lá que ela está faltando, que teve uma evolução aí de 5%, né, de pessoas que eram impactadas pela falta e agora não são, 72%. O serviço de interrupção, a gente sabe que tem uma carência, porque não está chegando nas pessoas, 53%. Satisfação geral com abastecimento, 72,4%. É um dos melhores indicadores de serviços essenciais. Seguindo, a gente vai falar de esgoto. Lembrando que isso aqui é uma pesquisa, né? Então, assim, eu não sei hoje qual é a cobertura de esgoto no estado da Bahia de responsabilidade da Embasa, não tenho essa informação, mas a Embasa que está aqui presente pode talvez nos esclarecer. A pesquisa mostrou que do público dos 17.800 entrevistados, 49,2% é atendido pela rede coletora de esgoto da Embasa. Tem que levar em consideração que onde foi feita a pesquisa em cada município, de repente pegou um bairro, tinha municípios que a gente tinha 12, 15 questionários para aplicar, né? Apesar da gente fazer uma distribuição, que ele não podia fazer mais de 4 entrevistas num ponto ali, né? Tinha que percorrer as quadras, mudar de bairro. É possível que você tenha variações disso a partir do município, por isso o indicador da pesquisa talvez não seja igual ao da cobertura da Embasa. Mas para nós o que interessa é quem é atendido, o que pensa dessa prestação de serviço, tá? Por que mudou também outra coisa, né? Por que caiu a quantidade a cobertura? Porque lá em 2018 a gente fazia 5.000 questionários e eram municípios selecionados, pré-selecionados, e eram municípios maiores. Então, o nível de cobertura provavelmente era maior nesses municípios da amostra. Agora, a gente está falando aqui na nossa coluna laranja de todos os municípios que a Embasa atende no estado da Bahia. Qual é a questão aqui, né? Problemática. 13% é um indicador alto de gente que está destinando o esgoto direto para o rio, né? E temos aí 30% com essa prática da fossa séptica, né? Então, e ainda temos aqui um 7,7% que tem, você vê, tem fossa ligada à rede de esgoto. Ele não se ligou à rede, mas ele tem uma fossa ligada diretamente à rede de esgoto. Esgoto é uma coisa complicada, né? Esgoto eu costumo dizer, é uma área cinza, porque as pessoas não sabem, elas fazem muita confusão em relação ao pluvial, entre pluvial e cloacal, elas não sabem a diferença. Quando a gente avalia ali se tem mau cheiro, ou se tem algum alagamento, né, ou entupimento, ela confunde, às vezes, o entupimento da rede pluvial com a rede de esgoto. Então, é um problema, é uma área que quanto mais educar esse cliente, melhor, para ele entender o custo-benefício de pagar pelo esgoto, que é a principal reclamação, e aderir, né, à rede, fazer a ligação à rede, enfim. De modo geral, a aprovação é baixa, 40% de ótimo e bom, 22% de reprovação. Aí aqui nesse indicador a gente tem uma questão de realmente não gosto desse serviço. Não gosto principalmente porque acho o preço absurdo que pago por ele. Essa é a principal motivação dessa avaliação ruim e péssima aqui. De qualquer forma, ele já teve, ele não tem um comportamento constante, ele já foi mais bem avaliado, caiu, subiu novamente. Com relação às regionais, da mesma forma que os demais serviços, a gente tem diferenças bem significativas, né, nas regionais, olha só. Então, aqui a amplitude de variação é um pouco maior, aqui o mínimo de 52 aqui na Bacia do Velho Chico, e um máximo de 71, a gente está aí quase 20 pontos de variação com relação ao serviço de esgoto, né? Caso se haja interesse de olhar isso nas regionais de modo específico. A coleta, agora, para aqueles 49% que estão ligados à rede, nós fizemos essas perguntas. Como é que é a coleta? 67%, tratamento 65%, manejo do mau cheiro 64%, problema, preço do serviço 50%. Lembrando que esse indicador de percentual aqui, gente, é o mesmo desse aqui, eu vou voltar, ele é equivalente a esse 62,8% que está aqui embaixo, ó, tá?
Não é o ótimo e bom, é a média do 1, 2, 3, 4 e 5, né, atribuída a cada conceito. Por isso que eu expliquei no início que a gente pode adotar um parâmetro. Não, eu quero ler a pesquisa inteira considerando só o ótimo e bom. É possível, porque a gente tem essa informação, é só resgatar. Aqui a gente está lendo a pesquisa inteira, considerando essa média de satisfação feita, a satisfação feita pela média, né, dos conceitos atribuídos, depois convertida para percentual. Então, 67, 65, 64 e 50 o preço do serviço, né? A avaliação geral, 62,8. Melhorou, o esgoto teve esse comportamento em todos os casos, que é esse U, né? Estava melhor em 2018, ficou bem baixo em 2021. Tem que lembrar que foi um ano pandêmico, que impactou demais na questão financeira das pessoas. E como o custo é o que mais pega nesse indicador, é natural que ele caia, né? E aí você reclama de tudo, né? Quando eu estou insatisfeito com algo, eu reclamo de tudo, tá? Mas o preço é aquele que tem menor variação. Se vocês observarem, ó, ele era um problema e permanece sendo um problema agora em 2022, né? Fica aí na média dos 50%, não consegue ultrapassar esse número. Problemas de vazamento, projeção de mau cheiro, está atingindo 20% daqueles que são atendidos pelo serviço de coleta de esgoto da Embasa. Né? Um em cada cinco clientes tem uma reclamação, percebeu nos últimos 6 meses ou um vazamento ou mau cheiro próximo da sua casa. Procurou a Embasa para resolver o problema? Isso aqui é muito interessante. Desses 20%, nem um sexto, né? 6 em cada 10 vão na Embasa, na verdade. E os outros nem sequer buscam uma solução para o problema. Então, mostra que esse problema não é tão gritante assim, porque se tem algo me incomodando e eu sequer vou buscar uma solução, então ele não é uma coisa que me incomoda tanto a ponto de fazer com que eu me movimente. Então, 6 em cada 10, aqui 64,7%, procurou a Embasa para resolver o problema. E o que é positivo aqui? Que 75%, ou seja, 3 em cada 4 que procurou, conseguiu resolver o problema total ou parcialmente. O que precisa ser melhorado? Não pode ter pessoas que não resolvem o problema, né? Porque aí você está criando um ponto de insatisfação. Tem que avaliar claramente esse caso para entender. Ou o problema não tinha solução e precisa ser explicado, ou ele tinha solução e precisa ser resolvido. Porque tem 25% que não consegue resolver o problema. Outra coisa que melhorou também foi a celeridade na solução desse problema. Ela já foi, vocês podem ver que o indicador, assim, quão rápido, né, a Embasa conseguiu resolver esse problema. Ela resolveu muito rápido, e o rápido, se você somar, ele cresceu em relação a 2018, era 21% de rápido, a gente já tem 29% agora. Tem espaço para melhorar? Obviamente que tem, mas a gente está falando de vazamento, de projeção de mau cheiro, é diferente de resolver um problema pontual, por exemplo, de troca de titularidade. Aqui, na minha opinião, né, o mais importante, se eu estou com o meu foco em melhorar a satisfação do meu cliente, é resolver o problema dos 25% aqui, ó, que não foram atendidos quando buscaram a Embasa, tá? Quando a gente vai recortando isso para projetar para o total de clientes, o que ele significa? É 20% do total de clientes. Então, vamos supor que são 100 mil clientes, a gente tem aqui 20 mil clientes que está com esse problema de projeção de mau cheiro e vazamento. Depois, 6 em cada 10 desses estão indo buscar em base. Então, a gente já tem aqui 12 mil. Desses 12 mil, a maioria resolve o problema. Então, é 25% desses 12 mil para a gente entender qual é o universo de pessoas que saem sem resolver o seu problema de esgoto. Com isso, a gente fecha os 3 indicadores principais de fornecimento e abastecimento, tá? E esgoto, que é os negócios essenciais da Embasa, né? Então, tem 2 formas de você melhorar a satisfação do seu cliente. Ou você atua no serviço essencial. Às vezes isso demanda ações estruturais muito pesadas, muito fortes, e você não consegue fazer. Se você não consegue, você pode usar estratégias acessórias, que é o quê? Trabalhar a informação comercial, trabalhar o atendimento, trabalhar a experiência desse cliente para que ele compense essa questão.
dando informação, explicando por que aquilo não é possível. Então, esses outros itens que nós vamos ver agora, que são medição, leitura, cobrança e obras em vias públicas, são tão importantes quanto os primeiros, do ponto de vista do que eu posso fazer enquanto prestadora de serviço em base para melhorar a relação que eu tenho com o meu cliente. A aprovação da leitura é uma das mais elevadas da pesquisa. Entre os essenciais é o fornecimento, né? Qualidade, fornecimento em primeiro, qualidade em segundo, serviço de esgoto em terceiro. Entre os serviços não essenciais, se eu não me engano, leitura é o mais elevado, mas a gente já vai ver os demais e a gente vai confirmar essa informação. Mas de memória eu tenho que é o mais elevado. Tanto é que só o ótimo e bom aqui, ó, por exemplo, é possível eu ter indicadores ótimo e bom próximo de 70%? Eu tenho 68% de ótimo e bom no serviço de leitura. Quando a gente usa a outra forma de cálculo, passa para 74,6%. Além disso, o serviço vem melhorando ao longo do tempo, assim como os demais indicadores. A gente percebe evolução positiva em praticamente todos, na verdade, em todos que nós mostramos até agora, né, dos indicadores da Embasa. Então, mostrando que tem uma evolução aí, um crescente nessa questão. Com relação à leitura, os indicadores, o indicador menos bem avaliado é a manutenção do hidrômetro quando precisa fazer uma substituição, quando precisa fazer uma troca. A questão da exatidão da leitura está em 74%, isso aqui é muito bom. Na verdade, é muito importante, a partir de pesquisas em outras instituições que nós fizemos, trabalhar em cima desse indicador aqui, ó, porque esse aqui é um indicador de confiança. Quando você tem esse indicador baixo, passa a ideia de que a Embasa não está agindo com lisura, né, na hora de fazer a medição. Então, é muito importante cuidar desse indicador e deixar ele sempre elevado, porque isso impacta demais na parte da imagem da instituição. E aqui a gente tem um indicador bem positivo de 74%. Então, o funcionamento do hidrômetro super ok, a data da leitura ok, o funcionário que realiza a leitura ok, exatidão ok, manutenção do hidrômetro, ou seja, quando eu tenho um problema e começo a achar que o meu hidrômetro não está funcionando direito, a correção desse problema é a que está menos bem avaliada, ainda assim acima de 70%. Outra coisa positiva é que ele já era o mais positivo e continua sendo um serviço bem positivo ao longo dos anos, aí em todos os indicadores houve um leve crescimento. Tem que entender que é um crescimento bem pequeno, tá? Não é assim, a Embasa deu um salto de qualidade, agora ela saiu de indicadores de 40% e passou para 70%, mas é uma tendência de que o serviço não ficou, não baixou o nível de serviço que tinha sido prestado e na percepção do cliente teve uma certa melhoria. Quem teve problema com o hidrômetro? Por que aquele indicador do hidrômetro tá baixo, né? A gente tem aqui 24% de notas que vão de 1 a 3. Por que você está dando nota menor para o hidrômetro, né? Para avaliação do hidrômetro? Nota 1 a 3 é péssimo, ruim e irregular. Porque gira sem parar, porque não está calibrado. Então, aqui ele entende que isso aqui precisa de manutenção, porque é antigo, tem que ser trocado, porque tem defeito, porque não é confiável. Então, de certa forma, esses motivos que impactaram naquela satisfação. Isso aqui dá para mapear, e depende, né? É uma política da empresa, e verificar a possibilidade de fazer a substituição, tá? Só um minuto, por favor. Atende para mim, que a gente já pegou 5 vezes. Atende para mim, acho que 5 vezes eu preciso fazer uma coisa com crianças. Oi, eu voltei. Seguindo, então, a medição de consumo e leitura, a ideia de preço. Preço sempre vai ser mal avaliado. As pessoas não gostam de pagar, isso é natural do ser humano, né? Eu não quero pagar, então, poxa, como é que você me pergunta para dizer se eu estou satisfeito com o meu preço? Mas o fato é que a gente tem hoje, basicamente, 62% dizendo que o preço é caro ou muito caro. Significa dizer que os outros 40%, 4 em cada 10, aí quase 4 em cada 10, acham o preço justo, tá? O que vale levar em consideração em relação a essa questão de preço? Primeiro, passamos por um período da pandemia em 2021, vocês podem ver aqui o indicador, passamos pelo período da pandemia. E segundo,
houve uma perda de poder aquisitivo da população, e em relação a outros energéticos e outros itens, a água, o preço da água subiu menos. Isso a gente ouviu muito na pesquisa. Então, a energia elétrica disparou, o gás de cozinha disparou. A época da pesquisa 2022, a gente estava vivendo o boom dos combustíveis. A alimentação no supermercado disparou. Então, em relação a esses outros itens, a água foi a que menos subiu. Então, a ideia do consumidor final não é que ele acha o preço da água justo, mas o do esgoto definitivamente ele não acha justo. Mas o da água, considerando os outros energéticos, ele entende que é um preço aceitável, que ele foi o que menos subiu. Então, por isso essa ideia de percepção de preço, tá? A questão do serviço de cobrança, ele não tem uma aprovação tão positiva quanto a leitura, porque está relacionada justamente a essa questão de preço. Avaliação aí 55,9%, média geral, considerando um cálculo diferente, que é através da média, passa para 70%. Por que dá tanta diferença, Cleis? Porque depende quantos indivíduos eu tenho dando nota 3, que é razoável, nota 4, que é ruim, nota 2, que é ruim, nota 1, que é péssima, né? Então, por isso que essa média muda. Já volto a repetir, é uma questão de escolha de qual indicador utilizar na sua análise. O que é relevante aqui? Ele tinha uma estabilidade, esse serviço de cobrança de 2018 a 2021 de 0,1 ponto, aqui praticamente a mesma coisa, e agora deu uma crescidinha. Qual é a questão menos bem avaliada, tá? O que é destaque positivo? Pontualidade. A conta chega na casa do indivíduo, né? Sempre chega. Então, eu não sei qual é o sistema de entrega que a Embasa tem usado hoje, se é os Correios, se é uma entrega própria. O fato é que a conta está chegando e chega em dia. O dia aqui de vencimento também está ok, clareza das informações, conta sem erros, utilidade das informações contidas na conta, e tamanho da letra, 73, os locais disponíveis para pagar, eles acham que ainda poderia melhorar, está com 53,8%. Só que está tendo uma mudança de comportamento muito grande em relação à forma como o consumidor se relaciona com cobrança, né? Cada vez mais digital. Então, sugiro olhar com parcimônia esse indicador, porque isso tende a mudar. Ele talvez não vá precisar tanto de locais disponíveis para pagar a conta. Aqui, se você cruzar essa informação com a escolaridade do cliente, você vai ver que o cliente de maior escolaridade não liga para isso, tá? Então, a gente tem esse cliente de menor escolaridade, que ele reclama mais do tamanho da letra, que ele não entende muito bem a conta, aí o indicador baixa quando você começa a fazer essas leituras mais segmentadas. Mas nada que chamasse atenção a ponto de você dizer assim, olha, tem que fazer uma intervenção nessa questão, né? Os locais a gente vai olhar com mais detalhe, vamos só resgatar aqui o nosso histórico também, tem um leve crescimento ao longo dos últimos 4 anos, muito pequeno, posso chamar até de uma estabilidade, mas é uma curva que está ascendente, né? Com relação à conta, então, entrando de modo mais detalhado, o que a gente observa? Aquilo que eu comentei. Está tendo uma mudança no perfil do consumidor. Se lá em 2018, 88, praticamente 9 em cada 10 clientes iam na casa lotérica ou no correspondente bancário para pagar a conta, esse indicador caiu agora para 7 em cada 10. De 9 em cada 10 passou para 7 em cada 10, 69%. E o que vem explodindo? O uso da internet cresceu 6 vezes, de 13 para 18. Né? Então, o próprio débito automático dobrou. Então, está tendo uma mudança na forma como ele está se relacionando com esses novos agentes virtuais, esses novos canais virtuais, então, que devem ser bem explorados e melhor explorados. Seja para você conversar com o cliente lá na hora de avisar que interrompeu o pagamento, seja para facilitar canais de pagamento de conta, né? Então, esses agentes têm que ser explorados e a gente vê que é uma mudança que vem acontecendo de consumo e que está conseguindo alcançar diferentes faixas etárias, né, diferentes escolaridades. Então, decisões relacionadas a tudo que possa trazer o cliente mais para o virtual são muito relevantes, é o que a gente tem visto em todo quanto é estudo que a gente faz.
né, cada vez mais digital esse cliente está ficando, e isso aqui está provado aqui no canal que ele usa para fazer o pagamento da fatura. Se já atrasou o pagamento da conta alguma vez, né? A gente tem aí 31,5%, só que aqui a gente usou uma escala muito longa, de 2 anos. Então, acabou que foi impactado aqui pelo período da pandemia. Então, a gente tem aqui praticamente 1/3, né, dos clientes que atrasou o pagamento. Desses, 11% tiveram o serviço interrompido, e o tempo de religação após o corte foi considerado lento ou muito lento em 35% dos casos, 34,8% dos casos, né? Apesar disso, esse cliente não é o mais insatisfeito, porque quando ele faz um meia-culpa, então ele diz que, já que eu não paguei, cortaram, né? Ele não reclama muito em relação ao tempo de religação, mas é importante atentar para essa questão. Obras em vias públicas, a gente tem uma avaliação baixa. Aqui tem uma coisa muito doida, que é de não compreender. Quando você fala obra, e aqui é comunicação completa da Embasa com o cliente, né? Se você não explica, porque quando o cliente vê uma obra, para ele tudo é manutenção, ok? Tudo é manutenção. Para ele tudo é manutenção. E se é manutenção, ela está acontecendo por quê? Porque deu defeito. Então, se deu defeito, é ruim. Esse é o raciocínio que é feito lá na ponta, na pessoa que passa por uma obra em via pública. Óbvio que ela impacta mais as grandes cidades, os grandes centros, quando tem impacto no trânsito, mas antes disso tem uma ideia de que se tem a Embasa lá enfiada com uma placa mexendo no asfalto, é porque deu defeito e ela está consertando. Essa é a ideia que é vendida. Aqui precisa transformar e mostrar que é investimento, porque aí ele entende o custo-benefício do transtorno que pode ser causado prevenção. Então, é comunicação, mais o investimento da Embasa por você, né? Mais nessa linha de tentar construir uma comunicação. Quando você bota uma placa para fazer uma obra, trabalhar com palavras, né, que são positivas e proativas para mudar essa ideia. Porque quando a gente fala na pesquisa com o cliente, pergunta para ele, a obra em via pública, ele fala assim, porque deu defeito. Então, na ideia dele, é isso que está sobrando. E por conta disso, a gente tem uma reprovação elevada, tá? Já foi melhor, caiu, retornou praticamente para o mesmo patamar. Então, está empacado isso aqui. O que está empacado? O que mais pega é o tempo de reposição do asfalto, que é tapar o buraco depois que passa, e a rapidez com que limpa a via, né? Mas, de modo geral, a gente não tem... A sinalização para o pedestre é bem avaliada, mas a gente tem uma coisa assim meio... tirando essa reposição do asfalto, assim, meio estática aqui na ordem dos 63%, 65%, 66%. Rapidez, qualidade do serviço, sinalização para o pedestre, rapidez da retirada do entulho, serviço de asfalto e transtorno. A ideia é, talvez, incluir numa próxima pesquisa uma percepção de benefício. Perguntar assim, com relação ao benefício que aquela obra traz para você, para entender se eles estão enxergando aquilo como um investimento ou, de novo, como uma reparação de um problema que a própria Embasa causou. O comportamento é muito semelhante à avaliação geral, né? Então, ele voltou para o mesmo patamar que já tinha em 2018, aqui em 2021. Tem todo um impacto dessa pesquisa de 2021, porque as pessoas estavam com as suas preocupações voltadas para outras coisas, né? Aquele ano pandêmico foi muito impactante, então, as avaliações em geral de tudo que se fazia eram negativas, assim, né? Então, tinha um impacto de humor das pessoas, tá? O que sobra aqui das obras e vias públicas, então, é trabalhar em cima da reposição do asfalto e fazer isso da forma mais rápida possível, com um serviço de qualidade, né? Depois que passa, para que não fique aquela ideia de, olha, a Embasa passou por aqui, ficou um buraco, né? Por último, tá? A gente vai falar de atendimento. Por favor, volta o slide. Por favor, volta o slide. Não entendi, desculpa. Volta o slide, por favor. Volto, claro. Porque isso aqui geralmente é o maior foco de reclamação, tá? Obrigado, viu? Nada. Por último, mas não menos importante, atendimento. A gente divide o atendimento em presencial e não presencial. Então, o primeiro é por telefone ou pela internet nos últimos 6 meses. E o segundo
presencial nas agências. O que que a gente observa? Um crescimento do uso dos canais. Na verdade, já desde 2021, na época da pandemia, né? Passou ali de 13 para 17 e agora permanece no 16, que é praticamente o mesmo resultado, o uso dos canais telefônicos ou da internet de clientes que buscaram a Embasa nos últimos 6 meses. E uma queda no uso do atendimento presencial. Né? As agências, já chegamos quase pela metade do que a gente apurava em 2018. Voltando àquela lógica do cliente está ficando mais digital, é uma confirmação disso. Ele tem ficado mais digital, ou pode ser um resquício do período pandêmico, que muitas agências fecharam, o atendimento ficou restrito. Então, tem muita coisa voltando ao normal. A gente faz uma pesquisa no Rio de Janeiro para uma concessionária de água, avaliando as unidades de atendimento presencial e o serviço de telemarketing. A gente ouve 300 pessoas todo mês, né, no telefone, após o atendimento no 0800, para ver como é que foi esse atendimento, e houve 200 pessoas nas lojas logo após o atendimento. E a gente mede tempo, mede satisfação. E o que a gente percebeu lá é que o atendimento foi restringido. Nós estamos desde 2021 com esse contrato e a gente trabalha todo mês. Então, o atendimento, a restrição de atendimento da pandemia causou um transtorno, fez a pessoa migrar para o canal digital. Lá está tendo um retorno, tá? O que aconteceu? No primeiro ano, agora em 2023, 2022, eles permaneceram no digital, e agora em 2023, a operação teve que recuar, voltar para botar de novo. Eles pegaram os atendentes das unidades, passaram para o digital, né, atendendo nos canais de WhatsApp, e agora estão tendo que tirar e botar de volta no presencial, porque as filas estão quilométricas, porque o pessoal voltou para o atendimento presencial. O que a gente pode afirmar que está sendo visto em todos os lugares? Canais digitais precisam estar à disposição. Ponto. Isso é um fato. Segundo, cada vez mais, eles têm que ser amigáveis, fáceis de utilizar. Eles têm que ser incentivados. E mais do que isso, você deve utilizá-los para fazer comunicação com o seu cliente. Vou dar um exemplo. Onde é que você busca? Se você já ligou a Gersa, a gente já falou isso na outra apresentação. Mas qual é o cliente que vai ligar para a Embasa para dizer: oi, Embasa, eu estou te ligando para dizer que você me atendeu muito bem, que eu estou muito feliz com a água que está chegando na minha casa. O cliente costuma ligar para fazer o quê? Uma reclamação, para fazer uma solicitação de serviço, para fazer um pedido, mas não liga não para fazer um elogio. E qual é o canal hoje que é utilizado para fazer elogio? Os canais digitais. Há um hábito, uma cultura de se falar bem ou se falar mal nas redes digitais, mas se fala bem. Então, abrir um espaço para que nas redes sociais, para que o cliente possa elogiar, é muito importante. Então, se digitalizar, isso pode ser dito. Agora, o atendimento presencial pode ser restringido, pode ser reduzido, é desnecessário? Isso aqui não dá para saber, é uma incógnita, porque, como eu expliquei no caso do Rio de Janeiro, a gente viu esse escalar para o digital e agora estamos voltando. Voltou, é a mesma coisa do home office. Não, veio para ficar. Voltou. Então, ainda é cedo para dizer. Talvez no final desse ano já tenha uma clareza mais desse ponto de vista de comportamento. Voltando para cá, atendimento. Onde é que eu tenho que concentrar o meu esforço? Em resolver o problema. Quando eu busco um atendimento, seja os 16,7% que buscaram na internet, seja os 8,9% que buscaram na agência, eu chego lá com uma demanda e eu quero resolver. 20% do que buscou no telefone ou na internet não conseguiu resolver e 24,7% do que buscou na agência não conseguiu resolver. O que precisa fazer aqui? Desculpa, vou tomar uma aguinha. Identificar quais são os problemas não resolvidos e entender se eles podem ser resolvidos e resolvê-los, ou entender que eles não podem ser resolvidos e explicar. Então, tem que ter um saldo lá no time de frente que consiga identificar isso, porque o cliente não pode sair de lá achando que ele não resolveu o problema dele. Ele tem que sair de lá achando ou que ele resolveu ou achando que o problema que ele tinha não era, de fato, um problema a ser resolvido pela Embasa, não era resolvível. Né? Então, isso aqui está afetando
quase um quarto ou um quinto de quem está buscando atendimento em qualquer um dos canais da agência. Então, esse aqui é um indicador a trabalhar de melhoria. O que mudou, né? A gente já mostrou atendimento telefônico ou pela internet, né? O telefone era 96% lá em 2018, passou para 88% em 2022. O chat, que era só 1,6% em 4 anos, ele cresceu aí 6, 7 vezes, chegou a 9,7% de pessoas que já estão usando esse canal, tá? Então, é aquela coisa da digitalização. Fazer o quê? Uma consulta, 10%. Uma reclamação, caiu bastante, 52%. Um pedido, 33%. E eu não lembro o que queria no seu pedido. Aqui é aquela questão que eu falei, cadê o elogio aqui? Não tem, porque não tem, né? O canal aqui não está avaliando qual seria... não tem um canal aqui onde é permitido fazer, que permita essa opção, né? Outra coisa é, se você comparar isso com o teu teleatendimento interno em base, eu vou pegar lá tudo que chegou de demanda para mim e classificar entre consulta, reclamação e solicitação, o número não vai bater com o da FOL. Isso pode acontecer, porque eu pergunto para o cliente o que ele foi fazer. Ele pode achar que é uma reclamação, quando na verdade é um pedido. Ou ele pode achar que é um pedido, quando na verdade é uma reclamação. Como isso é uma autoclassificação feita por ele, a gente pode ter diferenças de entendimento se você filtrar tudo que você recebeu de demanda aí dentro e comparar com o que saiu na pesquisa. Mas a ideia é que a gente ampliou o horizonte para mais. O que sobrou aqui para nós é que veio pedidos, né? Ou seja, nova ligação, solicitação de troca, alguma coisa de manutenção, é maior do que as reclamações que dominavam isso em 2018. Né? Os assuntos que foram tratados: falta de água, vazamento de água, são os mais preeminentes, problemas com faturamento e conta, 20%, e vazamento de esgoto é o que domina, tá? Os grandes temas tratados nesses atendimentos que foram feitos são esses 4. E eram os mesmos que já dominavam lá em 2018. A avaliação do atendimento, o telefônico, tem uma média de satisfação de 68,4. Se a gente pegar só o ótimo e bom, a gente não chega a 50. Se somar aqui, 15,7 com 39,5 aqui em cima, né? Então, tem espaço para melhorar. Já o presencial, ele chega a 51%. Aqui, eu particularmente considero, pela experiência dos outros trabalhos que a gente faz para outras companhias, que existe muito espaço para melhoria. Outra coisa que eu não trouxe nessa apresentação, mas que vale comentar, é que esse atendimento tem avaliações diferentes nas mesorregiões. Então, assim, por exemplo, uma avaliação de atendimento telefônico, se ele é padronizado, né, se ele tem uma central única, todos os atendimentos são direcionados para ela, ele não tem por que ter diferença de avaliação por regional. O presencial, sim, porque cada região tem o seu atendente, mesmo assim teria que ter uma política, uma boa prática de atendimento para que não houvesse essas diferenças. Agora, o telefônico não faz sentido. Aqui tem espaço para melhorar, bastante, tá? Bastante, assim, a gente tem experiências aí onde você tem indicadores de satisfação de 90% no atendimento telefônico, tá? De cortesia, de profissionalismo, de solução do problema. O que está impactando aqui para esse indicador estar desse jeito? Não resolvo o meu problema. Aqui, 20% não consigo resolver o meu problema. E outras coisas, que é o tempo que espera. Então, aqui é importante olhar com bastante atenção e, na medida do possível, ampliar os canais. Quando a gente abre em detalhe, olha o telefone, quando é que cai, tá? Facilidade de fazer o contato. Valeria a pena perguntar quantas vezes ele ligou até conseguir ser atendido. Né? Essa média tem que ficar entre 1 e 2. Não pode, 1, abaixo alguma coisa vezes. Quando passa de mais de uma vez, ou quanto tempo ele esperou com o atendimento automatizado, a maquininha, até chegar no operador, isso impacta bastante a satisfação com o atendimento nesse item. E o segundo é a rapidez na resposta, né? Então, algumas coisas são de solução imediata, uma troca de titularidade, uma revisão de valor, e outras não são tão imediatas. Então, onde trabalhar, né? Especificamente, em clareza das informações prestadas pelo atendente também pode melhorar.
Cordialidade pode melhorar muito, isso aqui impressiona bastante. Quando você sobe esse item cordialidade aqui, a pessoa esquece aqui a facilidade do contato. Eu liguei, demorou um pouquinho para me atender, mas quando me atendeu ele era tão gentil que a pessoa, isso se sobrepõe. Então, vale a pena investir aqui para levantar a qualidade de atendimento, tá? No presencial, a gente tem um tratamento recebido aqui de 70%, também tem espaço para melhoria, qualidade das instalações 70%, os problemas continuam sendo muito parecidos, tempo de espera e solução do problema. Né, e eu focaria, tá, sem nenhuma preocupação na solução do problema. Resolve o meu problema. A pior coisa, porque o problema é que quando você tem um problema não resolvido, o cliente fica com memória. Mas daquela vez que eu fui lá, não resolveu o problema. E aí, ele vai lembrar disso em toda a medição e vai trazer isso à tona da medição e vai contar para quem ele quiser contar, se ele tiver essa oportunidade. Feito isso, a gente encerra satisfação com a Embasa. Daqui para a gente só da Embasa e da Gerce, a gente dá finalizada a pesquisa. São 4h13, eu acho que a gente está dando tempo, mais uns 10 minutos eu fecho, e aí a gente pode abrir para a gente bater um papo e tirar as dúvidas, né? Estou ficando um pouco afônica, vocês me desculpem. Qual é o resumo antes da gente entrar na imagem, né? Resumo aí. Bom, no final eu vou fazer um resgate, então eu vou deixar para lá. Imagem da Embasa. A gente avaliou a imagem da Embasa em relação a outras prestadoras de serviços similares, tá? Aqui, por acaso, a legenda do 2023-2 não apareceu, mas é o cinza, coluna cinza. O que sobra? A Embasa não é uma companhia única. Ela é como as outras, ela está na média, né? Ela não está abaixo, tem um grupo aqui de 27%, um terço aqui, não chega a um terço, 27%, que diz que ela é um pouco abaixo da média ou muito abaixo da média das outras, mas ela diz outras companhias prestadoras de serviços semelhantes como, né? Não, a gente não fala o nome da companhia, mas de serviços como energia, água, gás, etc. E um segmento aqui que ela diz que ela é muito acima da média, né? Que 10%. O que sobra eu não sou única, eu sou como as outras. Não tenho um diferencial. Os destaques da companhia não associados diretamente à sua função, que são projetos sociais, comunicação e informação para o usuário, a gente já viu lá na frente que é um problema, não chega. Estímulo ao uso racional de água, campanhas, né, relacionadas ao sustentável, preocupação com o ambiente, preocupação com os usuários. Está tudo aqui na casa dos 50%. Tem que lembrar que a nossa nota máxima é 5 e a gente está aqui com 2,8, um pouquinho acima. Então, não tem um destaque. Esse gráfico está com algum problema. Depois eu vou ajustar. Não, tá certo. Achei que estava muito curta a coluna, mas é a escala. Tá tudo certo. A gente não tem um destaque aqui, né, para nenhuma ação. Então, por que faz da Embasa uma companhia igual às outras? Não tem um destaque. Tem alguma coisa aqui que está se destacando? Ela é lembrada por algo que ela fez de diferente? Ela tem um carro-chefe ou no socioambiental ou no social? Ou tem, e essa informação não chega, né? Talvez ela tenha e não chega essa informação para o cliente, ou não tem. Então, esses destaques isso aqui vai construindo isso aqui, os 61%, tá? Já a Gersa, tá? A imagem da Gersa, ela melhorou. Aqui dentro, desculpa, eu não trouxe essa informação, tá, pessoal, para vocês. Eu acho que tem lá no final. Deixa eu dar uma olhadinha só. Não tem. Aqui, desculpa, aqui na Embasa, eu não trouxe, tem mais informações, a gente avaliou recomendação, se recomendaria Embasa para um conhecido, se trocaria, se por outra empresa, se tivesse oportunidade. Então, assim, uma satisfação bem positiva com a companhia, tá? Eu não trouxe esses indicadores na apresentação, eles estão lá no relatório, mas... apesar de eles nem pensam em trocar de companhia, tá? Não falaria mal de graça, assim, da Embasa. É bem pequeno esse segmento. A maioria não falaria bem também. Mas se alguém perguntasse, falaria bem. Não falaria gratuitamente, né? O cara que sai elogiando. Não tem, assim, os grandes defensores de marca, né? Mas também não tem os detratores. É uma coisa morna, né? Então, tem espaço para trabalhar essa imagem. E isso aqui só através de uma estratégia de
né, de experiência do cliente, sabe, tem se usado muito agora que se fala desse CX, usar estratégias que tratem esse cliente como um cliente, um trabalho de encantamento, né? Isso aí é muita comunicação e trabalhar muito a linha de atendimento ali, não do serviço em si, mas o atendimento em todo ponto de contato, para tirar essa imagem morna. Em relação à Gersa, a Gersa cresceu 4,4% o seu conhecimento no estado da Bahia ao longo dos 4 anos. Do último ano para cá não aconteceu nada. Isso é normal, porque a gente já conversou da outra vez. A Gersa fez ações para se tornar conhecida? Essa é a grande pergunta. O que eu fiz? Eu quis isso para mim, eu quis me tornar mais conhecida do usuário de água e esgoto do estado da Bahia, porque, e se sim, então quais foram as ações que foram feitas? Fez comunicação, fez propaganda, apareceu na mídia, o que eu fiz? É a primeira pergunta para entender por que esse indicador está desse tamanho. Segundo, eu quero fazer, porque é importante também saber que, se fizer, vai se transformar. À medida que você se transforma em uma instituição mais conhecida, você vai ser uma instituição mais procurada e você precisa estar preparado para atender essa demanda que vai crescer. Então, qualquer plano de escalar o nível de conhecimento da Gersa do estado da Bahia perpassa por planejar a sua infraestrutura para atender essas demandas, né? Outra coisa, havia um grande nível de desconhecimento sobre o que a Embasa faz. O que a Gersa faz. Apesar de ter um grupo que cresceu aqui falando que ela estabelece normas, regula o funcionamento do serviço de água e esgoto, mais alinhado com que ela fiscaliza e regula o serviço de água e esgoto e energia, tem uma confusão. Fiscaliza o serviço só de água e esgoto, teve uma queda, fornece água e realiza o tratamento de água. Quanto mais a gente aumentou a quantidade de municípios, foi mais para o interior, mais distante, pegou aqueles municípios pequenos, mais evidente ficou a desinformação em relação ao que a Gersa é e ao que a Gersa faz. Desses 17,1% não são destes, tá? Aqui é de todos. 3,4% procuraram a Gersa. Aqui está 2021, mas não é essa informação, não. É 2023, está errado, 2022. Procurou a Gersa para quê? Para reclamar da Embasa, 7 em cada 10. Para pedir alguma informação sobre o serviço de água e esgoto. E os outros foram para reclamar de coisas que não tinham relação com a Gersa, tá? Então, às vezes, isso revela que talvez eles não saibam nem de qual instituição de fato eles estão falando. Então, o que sobra dessa tela? Se eu procuro a Gersa, é porque eu não consegui resolver o meu problema junto à Embasa. Então, 7 em cada 10 está reclamando da Embasa. Primeiro deve ter o caminho norma natural, seguir para a Embasa, depois ir para a Gersa. Os outros 23% devem estar fazendo um processo contrário. Eu primeiro busco a informação do que eu posso fazer e depois eu vou lá na Embasa acionar e resolver o meu problema, né? Então, essa aqui hoje é o desenho dos contatos com a Gersa. O que é muito positivo é que a satisfação é bem elevada em todos os itens que foram avaliados, né? Cortesia do atendente, aqui, ó, 76%. Clareza da informação, 75%. Conhecimento demonstrado pelo atendente, 76%. São indicadores melhores do que o atendimento, do que o atendimento da Embasa, propriamente dito, se a gente comparar, tá? Rapidez na resposta, 70%. Solução do problema, 70%. Esses dois são muito maiores do que aqueles que são dados pela Embasa, né? Então, aí isso é muito importante, porque o cliente que vai na Gersa, ele vai, depois de ter tentado resolver o problema dele, não ter conseguido. Capacidade de resolver o problema de forma justa, 69, 70. Facilidade de entrar em contato, 74. Capacidade de fiscalizar o fornecimento de água, 68. De estabelecer tarifas justas, 63. Né? Quando mexe com essa questão tarifa é complicado. Divulgar os seus serviços, 62. Por incrível que pareça, a sua capacidade, a capacidade de se mostrar ao público da Gersa é menos bem avaliada do que
a sua capacidade de estabelecer tarifas justas. Então, aqui, ó, aquele calcanhar de Aquiles permanece aqui, né? Eu não sei quem você é, eu não sei o que você faz, eu nem sabia que podia ir até você. Aí volto a dizer, depende muito de uma decisão estratégica de eu quero ampliar a minha atuação. A qualidade geral do atendimento, 68,8. Por fim, né, gente, a avaliação geral do serviço da Embasa, se você considerar o ótimo e bom, é 50, se considerar o outro indicador que a gente usa como média, dá 69. O que a gente tem de positivo? A qualidade e a regularidade do fornecimento. O que tem de negativo? Os serviços de esgoto. Quer melhorar a satisfação do teu cliente? Primeiro, melhora a qualidade da água se você pode. A percepção de qualidade da água. Por que ele tem essa ideia? De fato, ela tem gosto. Ah, não, é porque o gosto é de cloro. Tá, se é de cloro e é necessário o tratamento, vai ter que fazer um processo de explicação e de educação para esse cliente, né? Que está impactando a confiança de beber a água. Daí gera dúvidas sobre a potabilidade dessa água. Se é possível trabalhar nessa melhoria de qualidade, é o caminho para evoluir, elevar a satisfação. Abastecimento, né? Tá bem, é um critério mais bem avaliado dos serviços essenciais. O que pode se fazer é reduzir o tempo de restabelecimento do serviço, né? Que a gente falou sobre isso, diminuir aquele delay, ampliar a informação e a comunicação sobre as interrupções o máximo possível e usar os canais digitais, porque eles escalaram muito e são mais baratos. Serviço de esgoto, é muito importante fazer educação sanitária. Não vão resolver esse problema nunca. Ele não sabe nem sabe se o esgoto dele está ligado à rede. Essa informação que vem da pesquisa, por mais que a gente pergunte, né, se você paga o esgoto para saber se ele está ligado à rede, né, eles não têm clareza disso aqui. Então, até aqui a gente tem dúvidas se tem viés. Ele não entende a diferença do local pluvial, ele não conhece o processo de coleta e tratamento, como ele não conhece, ele não sabe que isso custa caro, ele não entende o benefício do serviço, nem do ponto de vista dele mesmo, né? Por que ele paga pelo serviço, e nem do ponto de vista ambiental, e enfim. Então, qualquer ação de esclarecer isso sempre vai ser bom para a companhia. Obras e vias públicas, a necessidade de ser mais célere e de transformar essa visão de que isso é um transtorno para isso é um benefício, de que estou fazendo para consertar um defeito que eu mesma em Embasa criei, para migrar isso para hoje. Estou investindo na melhoria, na qualidade do serviço. Atendimento crescente nos virtuais, a gente viu como cresceu, decrescente nos presenciais. A gente não sabe se isso vai ter mantido ou não, né? Isso foi influenciado pelo período pandêmico, mas até que ponto vai ter um movimento que é definitivo, a gente ainda não tem certeza. Importante não deixar o cliente sair sem resolver o problema, ou explicar para ele por que não pode ser resolvido, tá? 1/4 não consegue solucionar os problemas, isso é uma coisa séria. E se você não consegue melhorar a qualidade da água e quer melhorar a tua satisfação, foque no atendimento, porque isso consegue... o cliente releva algumas coisas em função do atendimento bem de qualidade, de excelência que ele recebe. Ou melhora o serviço fim, gosto, ou atua nos canais secundários, atendimento, comunicação, como eu falei, se não dá para melhorar, dá para explicar. A questão da comparação com as empresas, 61% igual. Que imagem a Embasa deseja para si? Que reputação ela quer ter? Então, ela tem que ter uma marca para se diferenciar. E a Gersa está com conhecimento mantido ali, né? Uma quantidade da população que conhece a instituição tá estável, não aumentou, possivelmente porque não fez ações para que se tornasse conhecida. Né? 3,4% só buscaram atendimento, a avaliação é em torno de 70% em todos os critérios, é muito positiva, e o desejo de ampliar o seu escopo, ampliar a sua força, ampliar a sua presença no estado da Bahia, perpassa por avaliar a sua infraestrutura e capacidade de atender, porque uma vez que você se tornar conhecido, você pode usar até essa escala para projetar, assim, 17%. Conhece 3,4 busca, ela é uma escala constante, em todas as pesquisas que nós fizemos, ela tem essa proporção, então, você sabe que se você dobrar, você vai dobrar aqui a quantidade de pessoas que vai até você. E era isso que eu tinha para trazer para vocês.